Oi, tudo bem, gente? Eu vou continuar hoje, não é a aula, já falei para vocês que eu só sei algumas coisinhas a mais e queria passar para vocês sobre a renda fixa. Então, a gente já montou reserva de emergência, a gente já arrumou a casa, já sabe quanto está gastando, já tem toda essa informação que é fundamental. E aí a gente vai começar a investir e não sabe onde vai investir. Então, a gente já abriu Tesouro Direto, já abriu uma conta numa corretora. Se não abriu, dentro do seu banco grande existem essas opções também que eu vou comentar. Durante um tempo tinha uma diferença assim brutal entre as taxas que a gente tinha nos grandes bancos, naqueles quatro grandes, Santander, Bradesco, Itaú, até fugiu agora mais o outro, mas tudo bem. E a diferença era muito grande. Então, se você tinha uma conta numa corretora ou se você estava nesses grandes bancos, você ia perder muito. A diferença é muito grande, então para você alcançar investimentos melhores, você tinha que ter muito dinheiro. E mesmo assim, para coisas que hoje são básicas, que em qualquer corretora pequena tem, ou até na conta corrente do Nubank tem. Então, está diminuindo um pouco, eles estão começando a oferecer coisas melhores, mas em algum momento você vai precisar de uma conta numa corretora. Eu vi que tem muitas pessoas que têm conta em companhia de crédito, né? Tipo Unicred, tem umas outras, Cicobi, elas funcionam um pouquinho diferentes e elas sempre trabalharam com taxas melhores que os grandes bancos do varejo. Então você vai encontrar oportunidades melhores lá. E aí o que você tem que fazer? Você tem que observar isso aqui que eu vou falar agora. Então você vai entrar na renda fixa. Você não quer nada muito arriscado, você quer uma coisa certa, você quer uma coisa garantida. É isso aqui, é o arroz com feijão. Então você já montou reserva de emergência, tá? Então o que você vai fazer? Quando você vai escolher uma renda fixa, eu vou falar quais são os investimentos de renda fixa. Você precisa descobrir uma coisa: existe um sistema de garantia no nosso sistema bancário. Para quem for mais velho, vai lembrar da época que teve uma quebradeira, que vários bancos quebraram, tudo, e o governo teve que socorrer, teve programas de ajuda. E aí foi criado uma coisa chamada FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Imagina que é um seguro privado. É um seguro privado que até hoje sempre funcionou. Até a última vez que eu fui olhar na internet, pesquisar, já tinha sido acionado mais ou menos 40 vezes ou para socorrer 40 empresas da área financeira e todas as vezes funcionou e todo mundo recebeu suas indenizações. Então, o que acontece? Você entrou num investimento, por exemplo, na poupança. A gente acha assim, a poupança é o investimento mais garantido que tem. Se você tiver R$ 1 milhão na poupança e a poupança quebrar, amanhã o banco onde está o seu dinheiro, ele falir por algum motivo, um banco pequeno, vamos supor, você acha que você vai receber de volta o seu R$ 1 milhão? Você não vai. Então, é tido como, na cabeça das pessoas, o investimento mais seguro do Brasil, que não é, porque ele está sujeito às regras desse fundo garantidor de crédito. Ele só é garantido até R$ 250 mil por CPF, por banco. Então, seu banco quebrou, você vai receber quanto? Você vai receber até R$ 250 mil. E esse R$ 250 mil é incluído o dinheiro que você colocou mais os juros. Então, se tinha 1 milhão na sua conta de poupança, você não vai receber esse 1 milhão, tá bom? Você vai receber 250 mil. Isso acontece com vários tipos de financiamentos, vários tipos de investimentos. E na renda fixa acontece isso. Então, o que você precisa saber? Que em vários investimentos de renda fixa tem fundo garantidor de crédito e outros não. Então, alguns têm seguro, outros não. O que é fundo garantidor de crédito? Esse seguro cobre quanto? R$ 250 mil por CPF. Lembrando que você pode usar até 4 vezes durante um ano, então até R$ 1 milhão. Então vamos supor que você é a pessoa mais azarada do mundo e você colocou dinheiro em 4 bancos pequenos e os 4 bancos pequenos faliram durante um ano. Então você vai receber 250 mil do banco A, 250 mil do banco B, 250 mil do banco C. Até 250 mil. Se você tem lá somado juros, você tem lá 100 mil, você vai receber 100 mil. Se você tem 50 mil, você vai receber 50 mil. Então, até 250 mil. Guarda esse número que é muito importante, porque quando você for escolher uma renda fixa, você tem que saber se você está escolhendo com fundo garantidor ou sem fundo garantidor. Eu vou falar
falar para vocês quem tem fundo garantidor. Então, quais são os investimentos que tem fundo garantidor de crédito? Eu fiz até a colinha, olha, poupança, CDB, LCI, LCA, RDB é a mesma coisa que CDB, tá bom? Tem uma diferença técnica, mas é uma coisa irrisória. Para nós não importa. Então, CDB é certificado de depósito bancário, LCI é letra de crédito imobiliário, letra de crédito do agronegócio, letra de câmbio e a conta corrente. São seu saldo da conta corrente, o banco faliu, você estava com 400 mil reais lá parado, que você recebeu um imóvel, alguma coisa, você só vai receber 250 mil, tá bom? É uma coisa que muita gente não sabe. Então, tudo isso, gente, são investimentos em renda fixa, esses nomes, essas sopas de letrinha. Isso tudo são empréstimos. Quando você compra uma CDB ou quando você compra uma LCI, uma LCA, você está dando o seu dinheiro para o banco a uma taxa combinada e o banco vai te repassar aquela taxa combinada. E o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse dinheiro seu e vai reemprestar. Então, no crédito imobiliário do agronegócio, quando ele pega esse dinheiro, ele é obrigado a usar para isso. Então, ele não pode usar para construir uma agência nova, ele não pode usar para o dia a dia dele lá dentro do banco. Ele tem que usar para emprestar para empréstimo imobiliário, tem que usar para investir no agronegócio, tá bom? Então, é só isso, são coisas técnicas. Para nós, na hora de escolher, isso não muda nada. O que vai mudar para nós é a taxa. Então, já sabe, o que tem fundo garantidor? Ó, presta atenção que isso é muito importante, que debênture não tem fundo garantidor de crédito. Debênture é o mais importante disso aqui, é debênture CRI e CRA. Isso são letras do mercado privado. Então, aquilo que eu estava falando lá são dos bancos. Quem emite? São bancos. Quando é um banco que emite, você tem o fundo garantidor de crédito. Agora, por exemplo, eu sou uma empresa. Então, eu quero pedir dinheiro emprestado no mercado porque eu acho que é mais barato para mim pedir no mercado do que eu pedir para um banco. Então, eu, que sou uma empresa grandona, bem conhecida, vou lá e emito uma debênture. Eu tenho um porto. Então, eu emito debênture. Aí eu vou lá no mercado e falo, ô gente, vocês não querem emprestar dinheiro para mim? Eu vou te pagar tanto. Eu vou te pagar IPCA mais X%, eu vou te pagar uma taxa pré-fixada, não importa, mas é combinado isso antes. Agora, a partir do momento que eu, que sou uma empresa privada, que tem um porto, estou emitindo uma debênture, olha, se eu falir amanhã, vocês não vão receber nada. Tá? Então tem o tal do risco de crédito. O que é risco de crédito? É risco de você não receber. Então, debênture é aquela coisa que o seu gerente, alguns bancos mais selecionados, banco grande, banco grandão de varejo, não liga para essas coisas, não liga para coisa pior. Mas, principalmente assim, se você tem conta nas grandes corretoras, eles ligam, vai ter uma debênture aqui da Sabesp, vai ter uma debênture de tal empresa, você não quer comprar? Eles oferecem muito porque a comissão é alta, tá? E não é que é ruim. Não quero que vocês fiquem com a impressão que debênture é um investimento ruim. Não é um investimento ruim, mas não é um investimento que tem a segurança de um CDB. Então, ela não pode pagar a mesma coisa que um CDB, porque, poxa, se eu tenho um CDB que tem seguro e eu vou comprar de uma debênture que não tem seguro, ela tem que estar me pagando mais que um CDB normal. Então, é aí que o pessoal fala que não é que a questão de ser bom ou de ser ruim, a questão é do quanto a mais você vai receber por uma coisa que tem maior risco. Então, se tem maior risco, tem que pagar mais. Tá bom? Letra financeira a gente vê muito pouco para vender. Agora, CRI, o CRI, o CRA, você encontra bastante. É a mesma coisa, vai para imóvel, vai para agronegócio, mas a emissão dele é por instituições privadas, então ele tem que pagar mais do que o LCI e LCA. Porque o LCI e LCA tem fundo garantidor de crédito, tá bom? E o que não tem fundo de garantidor de crédito? O pessoal fica às vezes meio chocado, assim, mas Tesouro não tem fundo garantidor de crédito e fundo de investimento também não tem. Gente, o Tesouro não tem fundo garantidor de crédito porque o Tesouro é o dono da prensa de dinheiro. Então, ele é o risco zero do mercado, ele é o neutro, ele é o basal. Então, se ele tem a máquina que imprime dinheiro, ele não está no seguro.
coletivo naquela coisa normal, porque ele já garante, não é que ele garante o do banco, mas o banco já tem um monte de dinheiro depositado com o governo. Eu já falei para vocês que quando o tesouro não pagar, esse vai ser o menor dos seus problemas, porque aí quer dizer que o resto da economia já virou caos. É, isso não aconteceu. Não trabalhe com essa possibilidade, porque se você começar a trabalhar com essas teorias conspiratórias de que, mas é possível, pode ser que talvez o fundo garantidor não suporte, pode ser que o tesouro pare de pagar, essas premissas vão te levar a maus investimentos. Eu estou falando isso porque eu já fiz péssimos investimentos quando eu caí nessas premissas e perdi muito dinheiro. Então, Tesouro não tem fundo garantidor de crédito, mas marca só uma coisa, debênture, tá? Porque debênture vai ser o que você mais vai ter na sua carteira, que você vai acabar sendo exposto, né, à compra da debênture, e ela não tem fundo. Então, se a pessoa que emitiu, a empresa que emitiu, falir ou der o default que fala, não pagar, você vai ter que ir para a justiça, vai ter que ir para a penhora, vai ter que fazer leilão, vai ter que juntar grupo para tentar receber alguma coisa, entendeu? Ou seja, alerta vermelho numa carteira cheia de debêntures. Muitas vezes é mais seguro você ter fundos ou você ter ações do que você ter debêntures. E as pessoas às vezes falam assim, é renda fixa, não tem problema, né? Mas não é. E como que você escolhe a renda fixa? Nossa, ai Cris, você falando assim, né, tá parecendo muito difícil. Não é. Então, a primeira coisa que você vai entrar no seu banco ou na sua corretora, vai entrar lá em investimentos, renda fixa. E aí você vai pedir para ela listar. Como que você vai pedir para ela listar? Você tem duas coisas que você precisa saber de uma renda fixa. Para quando você quer o dinheiro e qual é a taxa que ela está pagando. Você tem basicamente comparar isso. Então, se eu estou com dinheiro que eu não vou usar, ou que eu estou pensando que eu vou trocar de carro daqui 5 anos, ou vamos supor, seu filho tem 13 anos e você quer colocar o dinheiro de um carro para ele para daqui 5 anos. Você tem um prazo para aquele dinheiro. Ou então você fala assim, eu acho que eu vou pegar esse dinheiro o ano que vem. O ano que vem eu vou usar para uma viagem, ou eu vou usar para comprar alguma coisa, fazer uma troca ou trocar um imóvel, mas ano que vem eu vou usar. Então, você já determinou o prazo. Qual que é o prazo? 12 meses. Então, você vai pedir para o seu banco listar lá, até 12 meses. Não adianta você olhar quanto está pagando a de 36 meses, quanto está pagando a de 72 meses, às vezes pode ter. Você tem que trabalhar com aquilo que você vai precisar do dinheiro. Porque renda fixa, em princípio, você comprou para levar até o fim. Principalmente isso que eu estou falando aí, LCI, LCA, CDB, CRI, CRA, esses você compra para levar até o dia do vencimento. Até foi falado no grupo, né, o Cunha falou, quase não tem mercado para você conseguir resgatar isso para comprar no tal do mercado secundário. Você vai, se você precisar por uma situação de emergência, ou às vezes um falecimento, uma execução, alguma coisa assim muito grave, você vai tomar um prejuízo muito grande. Porque o que eles vão fazer? Você vai ter que realmente ligar na sua corretora ou no seu banco e vai falar assim, olha, tá vendo essa debênture que eu tenho aí para daqui 5 anos, eu, sei lá, teve um falecimento, teve alguma coisa assim, eu sou obrigado a vendê-la. Aí eles vão falar assim, ok, eu vou cotar. Então eles vão cotar no mercado assim, olha, ele tem uma debênture assim, assim, assado. Quanto alguém está disposto a pagar por essa debênture? E você vai pagar um deságio que chama muito grande. Então você vai levar às vezes menos do que você investiu ou vai perder. Então assim, não conte que você vai resgatar antes do tempo. Então o que você vai colocar lá? Tempo. O que você vai olhar? Taxa. Gente, é simples assim. Ó, o banco A está pagando IPCA mais 3% para eu pegar daqui a um ano. O banco B está pagando IPCA mais 3,5% para eu pegar daqui a um ano. Quem que eu vou escolher, o A ou o B? Eu vou escolher o B. Não importa se é o banco da Pirapora do Oeste, se é o banco que você nunca ouviu falar. Estou falando de CDB. Você vai pegar o que tem a maior taxa. Por quê? Porque todos estão dentro do fundo garantidor de crédito. Dá para ter uma discussãozinha aqui. Tem pessoas que falam que não arriscam. Eu confio plenamente do fundo garantidor, porque para mim, assim, se uma coisa funcionou até hoje, já foi usada 40 vezes e sempre funcionou,
E se acontecer alguma coisa muito absurda e levar lá 2 ou 3 meses para eu receber esse dinheiro, para mim tá ok, então não tem problema quem é o emissor da CDB, desde que eu esteja dentro dos 250 mil naquele banco. Então, se eu não tenho nada do banco Piraporinha, maravilha, eu vou comprar, eu vou fazer mais ou menos uma estimativa. Então, eu não vou colocar 250 mil lá, porque senão eu vou perder todo o juro. Eu vou colocar, vou fazer a conta mais ou menos na taxa que ele está oferecendo. Isso você pode fazer num site que chama Calculadora do Cidadão do Banco Central. Você coloca lá, simula a taxa e corrige o valor futuro para você saber. Eu vou colocar um valor que eu sei que vai ficar abaixo de 250 mil. Então, eu vou colocar esse valor no banquinho lá. Maravilha, escolhi lá o banco. Você tem que saber quanto você tem em cada banco. Então, se chegou um momento, porque tem banco, gente, vocês vão descobrir na hora que vocês estiverem comprando. Tem banco que está sempre pagando taxa alta. Ele tem sempre a maior taxa. Por quê? Porque é o pior banco, porque é um banco que está endividado, é um banco que tem problema, mas ele está funcionando. E eu não me importo nem um pouquinho. Eu estou dentro do fundo garantidor de crédito, só que tem alguns bancos que eu já estou no limite, eu já não posso comprar mais deles, porque eu sei que senão eu vou estourar meu fundo garantidor de crédito. A partir do momento, esse banco eu já estou dentro do limite, então você vai riscar, vai para o próximo, que paga mais, o que está pagando a maior taxa. Tá bom? Então é simples assim, não tem dificuldade. Lista por prazo, lista por taxa. Compara a taxa, o que tem a maior taxa dentro do prazo que você quer, compra, mas não vai resgatar antes, tá bom? Vai resgatar só no dia do vencimento, esse dinheiro vai cair automaticamente na conta de origem. Então, se saiu da sua conta corrente, vai cair na sua conta corrente. Se saiu da sua conta da corretora, que é o mais provável, ele vai cair direto na conta corrente investimento da sua corretora, você não precisa fazer nada, não precisa fazer nenhum resgate. Aí tem uma diferencinha. A diferença é o imposto de renda. O imposto de renda não é igual em todas essas modalidades que eu coloquei. Por isso que tem uma pegadinha na hora de você comparar a taxa. Então, como é que funciona o imposto de renda na renda fixa? Tem uma tabela. Essa tabela vocês têm que ter pelo menos uma noção, porque essa tabela regressiva, ela é a tabela que vai estar presente na maior parte dos investimentos. Então, quando você faz investimento em fundos, quando você faz a maior parte dos investimentos, é essa tabelinha aí que eu coloquei. Então, se você ficar de 0 a 180 dias, você vai pagar 22,5% de imposto de renda sobre o lucro, sempre sobre o lucro, você não está perdendo o dinheiro que você colocou. É assim por diante, até que se você ficar 720 dias para cima, você chega na alíquota mínima. Então, pode gravar, a alíquota mínima de imposto de renda é 15%. Tem alguns fundos que trabalham com essa alíquota de 15%, tá? Mas tem regras específicas que depois a gente pode fazer uma conversa só sobre fundos. Então, você, quando compra um investimento, você já sabe qual que é a tabela. Como que é isso daí na renda fixa? Quem que tem imposto de renda? Tesouro, CDB, LF, RDB, debêntures não incentivadas, tá? Então, debêntures não incentivadas. Tem esse imposto de renda que segue essa tabela. Quanto mais tempo você fica com o investimento, menos imposto de renda você paga. E tem um detalhe, é isso aqui, que é o imposto de renda, quem é isento. Tem investimentos que são isentos. Por quê? Porque o governo quer que as pessoas invistam nisso, porque isso vai reverter em crédito imobiliário, vai reverter em crédito para o agro, e vai, às vezes, em obras de saneamento, obras grandes, por exemplo, que o governo quer que as empresas tenham mais acesso a financiamento. Então, existe toda uma legislação que esses investimentos ficam isentos. Então, existe debênture incentivada. Essas debêntures incentivadas obedecem uma norma lá da CVM, não é qualquer um, eu posso ir lá, eu quero fazer uma debênture e a minha debênture vai ser incentivada. Não, tem que ter as regras obedecidas e isso é bem propagado. Então, quando o cara te ligar e falar assim, olha, tem uma debênture aqui da Sabesp, aí ele vai falar para você, olha, ela é isenta de imposto de renda. Então, ele já vai te dar qual que é a taxa já isenta. Por quê? Pensa bem, se eu vou receber
IPCA mais 3%. A outra é IPCA mais 3%, mas não tem imposto de renda. Então, quer dizer, olha o tanto que eu estou ganhando. Eu estou ganhando, no mínimo, 15% a mais nessa que é isenta de imposto de renda. Então, você tem que comparar a taxa líquida, a taxa real, tá? Para nossa sorte, principalmente minha, que eu não sei calcular, existem tabelas que fazem esse cálculo para você. Eu até coloquei no nosso link ali, tem uma tabelinha que faz o cálculo para saber quanto é uma taxa com imposto de renda e sem imposto de renda, quanto que ela tem que ser. E você pode, na sua própria corretora, o que acontece? Na sua própria corretora tem lá, taxa real. Então tem lá, a taxa é 0,98% do CDI, mas a taxa real é muito maior. Então tem lá, taxa real. Então você tem que comparar com essa taxa real, tá bom? Então é só isso que você vai fazer. Então quem é isento, LCI, LCA, CRI, CRA. Lembra, o LCI, LCA tem fundo garantidor de crédito, CRI, CRA não tem fundo garantidor de crédito, tá bom? Então vocês vão simplesmente comparar as taxas. Eu vou fazer, depois eu vou ver se eu consigo fazer hoje ainda, ou pelo menos até o final de semana que vem, mostrando a tabelinha de como que você compra na prática, porque às vezes a gente explicando assim parece que é difícil, mas é muito fácil. Então não tenha medo, não tenha receio na hora que você for comprar. Se você ficar com dúvida, manda mensagem, manda no grupo e aí a gente passa a orientação. E não precisa ter pressa, tá bom? Porque às vezes a pessoa fala, nossa, saiu um papel hoje. Realmente, o BTG manda muito, né? Que tem um banco que agora ele mudou de nome, chamava Banco Máxima. Agora esqueci o nome dele agora. E ele sempre sai umas tarifas, umas taxas super altas. Eu não posso comprar mais dele porque já estou no fundo garantidor de crédito. Mas aí eu recebo assim, tá só hoje CDB 14%, 14,5% já estava 14,5% pré-fixado. Então, fica calmo. Se saiu um com 14, pode esperar que amanhã ou depois vai sair outro. Se sair um com IPCA mais 7, pode esperar que vai sair outro com taxas semelhantes, porque isso anda muito lentamente. E existe todo um mercado por isso. O cara não pode chutar esse número. Existem os números que são mais ou menos o esperado. Então, é igual oferta de supermercado. Se um dia alguém fez por aquele preço, pode esperar que aquele preço vai aparecer de novo, tá? É um pouco diferente de ações, por exemplo. Então não fica assim, renda fixa não é para ficar angustiado. Renda fixa é para ficar tranquilo, é um negócio que você acompanha, você olha, tá mais ou menos tanto as taxas. Vou pensar quanto que eu quero colocar, vou pensar para quando que eu quero esse dinheiro. Então é muito bom quando você tem um objetivo, já tem um prazo determinado, que aí você vai lá, casa aquela renda fixa com o prazo que você quer para executar aquilo que você quer, seja uma viagem, seja uma troca de carro, ou seja, mandar às vezes o filho para estudar, mas se for coisas no exterior, aí pode ter algumas nuances, viu? Porque você precisaria ter alguma exposição ao dólar, tá? Mas se for coisas aqui, tudo em real mesmo, a renda fixa é perfeita para isso. E não esquece aquilo que eu falei, que é igual ver a grama crescer, você vai vendo ela crescer todo dia, tá? Não esquece que tesouro direto também é renda fixa. Aí eu queria falar agora especificamente do tesouro. Gente, tesouro, já falei 500 vezes, vamos fixa isso. Tesouro Selic é o piso do piso do piso. Então, o que você tem que ganhar? 100% do CDI, que é a mesma coisa que ganhar a Selic, tá bom? Mesmo que tenha imposto de renda no rendimento, isso é o mínimo que você tem que ganhar. E aí, como que funciona o Tesouro Direto? O Tesouro Direto tem o Tesouro Selic, que ele quase não oscila, vai acompanhar a Selic, todo dia ele aumenta um pouquinho. Todo dia você olha e deu um fiozinho lá, um pontinho. Existem raros momentos de crise e que ele pode, por 1 ou 2 dias, ele pode cair e depois ele já recupera, viu, gente? Então não vai ficar apavorado por isso, é um movimento raro. Que aconteceu, acho que faz um ano mais ou menos, mas já recupera. Então todo dia ele aumenta um pouquinho, porque ele é diário, diferente da poupança, que a poupança só cai uma vez por mês e é 70% dele. E existe o tesouro indexado ao IPCA. Então quando você entra lá na telinha do tesouro, está escrito lá, Tesouro para 2024.
está pagando IPCA mais X%. Eu já comprei esse IPCA mais 3, já comprei esse IPCA mais 4, já comprei IPCA mais 8. Vai depender do momento que você está da economia, tá? E aí você vai comprar. Só que você está comprando títulos que às vezes são para daqui 3, 4, 5, 10 anos. Então, ele vai me pagar IPCA mais X% lá no vencimento. Então, lá no vencimento, eu estou garantida que eu recebi aquilo que foi contratado. Porém, o título do Tesouro pode ser vendido todos os dias diretamente. Da mesma forma que você comprou, você clica lá e coloca em vender. Quer vender uma parte, quer vender tudo. Pronto, vendeu, acabou, não tem perigo nenhum. O dinheiro cai na sua conta, se eu não me engano, é um dia depois ou 2 dias depois, ele já está na sua conta corrente, onde você, do mesmo lugar onde ele saiu. Você não precisa se preocupar, só que tem um problema. Se eu comprei um título hoje para daqui 10 anos e hoje a taxa que está da Selic é maior do que a que estava na época que eu comprei, então vamos supor, eu comprei IPCA mais 3, só que hoje ele está pagando IPCA mais 7. Então, poxa, você concorda que aquele título que eu tenho é uma coisa que não vale muita coisa? Pô, o que está na minha mão ali é IPCA mais 3, mas hoje, se eu quiser ir lá, o governo vai pagar IPCA mais 7, IPCA mais 8. Pô, o que você faria se você fosse comprar um título? Você compraria o meu ali, ó, de IPCA mais 3? Ou você ia comprar o do governo, que está IPCA mais 7, IPCA mais 8? Vou comprar do governo. Então, aquele que está na minha mão, que eu só vou resgatar lá em 2000 e tal lá, não vale nada. Não é nada, gente. Mas ele tem um deságio. Ele vale menos. Muitas vezes ele está valendo menos do que eu paguei, tá bom? Que é aquele gráfico que eu coloquei no grupo. Só para exemplificar para vocês. Ah, tá vendo? Ah, olha como que a gente ganha dinheiro, é fácil ganhar dinheiro. É e não é. Então, vou mostrar para vocês. Então, tem esse título aqui. Esse título eu comprei, acho que em 2018, 19, mais ou menos. Tá vendo aqui? É o preço real. Então, eu paguei esse título lá em 2018, 19, comprei uns 5 mil reais. É um título... Ah, não, aqui não aparece, gente, mas é para 2035 esse título. Na época, fazia parte dos estudos que eu estava fazendo, tudo, e eu queria comprar esse título para ver como queria se comportar. Olha como que estava. Estava IPCA mais 3, que era o preço que eu paguei, o preço que eu combinei com o governo, que o governo vai me pagar lá em 2035. Então, eu combinei com ele, vai me pagar IPCA mais 3,5. Só que hoje, esse mesmo título, para mesmo vencimento, ele paga muito mais. Então, se eu quiser vender meu título hoje, o que eu falei? Ele não está valendo nada, não é verdade? Então, o que aconteceu? Então, eu comprei ele lá por mais ou menos 5 mil. Olha como que ele se comportou. Ele foi abaixando, foi abaixando, foi abaixando, 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 abaixando. Quanto mais a Selic sobe, ou seja, quanto mais o governo está pagando hoje para você emprestar dinheiro para o governo, mais o título antigo cai. Isso é sempre assim. Não é uma coisa assim que você precisa falar assim, ah, será que vai subir, será que vai cair? Não, é assim sempre, tá? Então, enquanto a Selic está subindo, o seu título velho está caindo. Quando a Selic estiver descendo, o seu título velho começa a ficar interessante, interessante, interessante e vai subindo. Então, se o governo fosse me pagar, tivesse me pagando mês a mês, dia a dia, seria essa curvinha verde. Então, essa é o IPCA teórico, é aquele que eu comprei, ó, IPCA mais 3, se ele pagasse todo mês. Mas ele é obrigado a me dar quanto que eu conseguiria se eu fosse vender hoje. Então, olha quanto que eu conseguiria. Eu conseguiria perder bastante dinheiro, né? Então, se eu fosse vender esse título antes da hora, eu ia pegar aqui, ó, na Bacia das Almas. Então, eu coloquei lá 5 mil, de repente eu estaria vendendo esse título por 2 mil e poucos reais. Isso reflete no seu extrato. Então você vai olhar lá e falar, pô Cris, você falou para a gente comprar IPCA mais 2024, mais tanto. Olha aqui, meu extrato caiu. Exatamente. Toda vez que a Selic subir, seu extrato vai cair. O valor de face vai cair. Significa que ele perdeu o valor? Sim, mas não significa que você perdeu dinheiro.
Você só vai perder o dinheiro se você vender. Por isso que quando você compra um tesouro IPCA ou pré-fixado é a mesma coisa. O que é pré-fixado? O tesouro fala para você, eu vou pagar 10% ao ano. Ponto. E aí, Cris, é bom ou é ruim? Depende se a sua expectativa de inflação é que a inflação vai subir ou vai cair. Se você acha que a inflação vai ser 14%, 10% é ruim, porque é abaixo da inflação. Se você acha que a inflação vai ser 7%, 10% pode ser bom, porque é a inflação mais 3%, tá? Então, tudo depende da sua expectativa futura. Você pode comprar um tesouro fixado no IPCA, fixado na inflação, ou pré-fixado, dependendo da sua expectativa. Se você acha que a inflação vai cair, você compra um pré-fixado. Se você acha que a inflação vai subir, está com medo da inflação, você compra um grudadinho na inflação, que vai render inflação mais X. Então você vai estar sempre ganhando acima da inflação. Então, vou resumir, porque às vezes eu vou falando, eu acho que fica meio confuso. Tesouro, IPCA mais um número. Você sempre vai ganhar inflação mais tanto. Lá no vencimento. Tesouro pré-fixado. Você vai ganhar X%. Ponto. Independente se a inflação vai subir, independente da inflação que vai cair. Como você escolhe? Você escolhe da sua cabeça. Você acha que a gente está num momento que a inflação vai subir? Você compra um atrelado à inflação, atrelado ao IPCA. Você acha que a inflação vai cair? Você aproveita que o pré-fixado está alto, trava aquela taxa e fica com ela. Tá bom? Esses dois vão oscilar barbaridade. Quanto mais longo prazo, mais eles vão oscilar. Então, tenha em mente que você tem que ficar com eles durante um bom tempo. Agora, quando eles forem chegando mais perto do vencimento, essa curva vai se inverter. E aí ele vai lá para cima. Vai subir pra caramba. Então, vai chegar uma hora que isso aqui vai ficar um espelho ao contrário. Então, você vai estar ganhando muito mais. Então, hoje, por exemplo, qual que é o meu rendimento neste investimento? Olha, me rendeu IPCA menos 9,6% ao ano. Ó, tô bem. Agora, quando chegar lá na frente, eu vou ter tipo assim, IPCA mais 30%. E aí vai ter um momento nessa curva que você vai acompanhando e você fala assim, não, já recebi quase todo o rendimento, aí você vende. Você vende com ágio, você vende com lucro extra. Então é super legal. Tá na dúvida, não precisa entender nada disso, você só precisa saber que vai oscilar no seu extrato. Não me xinga, nem xinga o governo, porque é normal, isso aí é natural. E você comprou pré-fixado ou comprou IPCA, esteja pronto para carregar até o vencimento, porque vai depender do momento lá na frente para saber se pode compensar você vender antes ou não, mas esteja preparado para carregar até a frente. A única coisa que vocês têm que tomar cuidado, é muito fácil, é muito simples, não requer habilidades especiais. Eu vou mostrar depois um vídeo como é que compra tesouro, como é que compra títulos de renda fixa, caso vocês tenham interesse, e se vocês precisarem de ajuda, manda o WhatsApp, manda no grupo ou manda para mim, eu ajudo com o maior prazer, porque é importante você começar, porque eu estou falando, às vezes quando a gente fala, parece mais difícil do que é na verdade, e renda fixa é muito fácil. Depois que você começa a comprar, então como é que eu fiz para eu atingir a minha independência financeira? Todo mês eu comprava renda fixa, eu já falei isso no grupo uma vez. Então todo mês eu comprava. Eu vivo aproximadamente com 50% do meu ganho hoje, né? Até às vezes eu conseguiria ainda um pouquinho menos, mas enfim, eu consigo viver com metade do que eu ganho. Então a outra metade eu invisto. Como que eu investia antes? Eu investia diretamente em renda fixa. Então todo mês eu comprava. Ah, beleza, já recebi, já fiz todas as minhas contas, já tenho todo o meu processo, o meu valor para investir esse mês é tanto. Eu ia lá, fazia isso que eu estou falando. Qual é o banco que está pagando mais? Ou está numa LCI, ou está num CDB, qual que é a maior taxa? Eu quero, acho que para mim está compensando, eu vou pôr para 4 anos, vou pôr para 5 anos. Comprava, comprava, comprava. No outro mês eu comprava, no outro mês eu comprava, no outro mês eu comprava, no outro mês eu comprava. Esse dinheiro era um dinheiro todo fechado, é um dinheiro que eu não posso usar. E não tem problema, porque aquilo estava dentro do meu planejamento e eu tinha uma reserva de emergência
E aqueles dinheiro era dinheiro para outras coisas, era dinheiro para uma aposentadoria futura. Então, hoje, você vê, o Cunha falou, né? Nossa, eu fico agoniado de ver aquele dinheiro travado. E é um dinheiro travado mesmo, é um dinheiro que você sabe que está lá, que você não pode contar com ele. Ou seja, é bom para a aposentadoria. A gente pode discutir, tá? Porque, em tese, ações são melhores para a aposentadoria. Mas depende da sua idade. Então, se você é muito novo, em tese, você ter bastante ações vai te garantir uma aposentadoria bem melhor, com melhores rendimentos. Agora, se você já está com uma idade mais avançada, ações pode ser complicado, porque já imaginou se quando chega bem na época de você precisar daquele dinheiro, você está num período igual daquele do Covid, que as ações caíram bastante. Então, eu tive uma perda, por exemplo, de teórica, né? É o que eu tô falando, é perda teórica, porque você não vendeu. Se você não vendeu, você não perdeu nada, só diminuiu na tela, mas não quer dizer que você perdeu. Então eu tive uma perda grande, de uns bons dinheiros, viu? Mas aí, o que que eu fiz? Eu comprei mais, porque eu sei que eu sou nova e eu tenho tempo para esperar passar. Eu sabia que era uma infecção respiratória que ia passar e não ia acabar com a humanidade. Então, é muito mais fácil. Agora, se eu tivesse meus 80 anos, já tivesse precisando daquele dinheiro, estivesse já usufruindo daquele dinheiro, será que eu ia ter tempo para me recuperar, dependendo do que causou a queda? Talvez sim, talvez não. Então, ações tem que tomar mais cuidado para futuro, mas reserva de emergência é importante, fundamental, é o que vai impedir você de cair em cilada, cair em armadilha. Então, tenha reserva de emergência rápida. Depois, faça uma parte em renda fixa, que é importante, não conte com esse dinheiro antes do período. E depois tem outros investimentos que você pode utilizar, que você pode ter mais acesso, que eu vou ajudar também no grupo, mas eu sei que tem outras pessoas também mais capacitadas, que eu acho que seria interessante para falar sobre os tipos de fundos, que fundo tem vantagens, tem muitos tipos, pode ser uma coisa interessante, porque não necessita que você fique aprendendo tudo sobre as empresas, que você precisa fazer todo aquele estudo que o Cunha faz. Mas se você tem interesse, está gostando, está com vontade de se aprofundar, vale a pena. Mas tem que estudar. Não é uma coisa que você vai lá e, me dá uma dica aí, eu compro o quê? Sabe aquela diquinha que você ouviu falar? Compra Oi, compra Oi. Gente, assim, essas dicas são muito ruins, tá? Dica não é legal. E para escolher ações não é fácil. Então, gente, começa a investir. Se você não começou ainda, comece e pega os seus investimentos e repassa. Olha lá qual que é a taxa que está pagando, olha se tem fundo garantidor de crédito, se não tem, olha qual que é a taxação do imposto de renda, faz isso como um exercício, está com dúvida? Pega o resumo lá e manda no grupo para a gente ver. Não existe esse negócio de melhor, tá? Qual que é o meu melhor? Não, melhor não. O melhor é você estar bem, estar dormindo tranquilo, estar sossegado com o seu investimento. Obrigada, gente, pela paciência. Desculpa o tamanho dos vídeos, tá bom? Foi um prazer, espero que tenha ajudado.